abraço, meus amigos do Brasil. Estamos abrindo o nosso apito final para vocês aí já no sábado, né? 00h15, horário de São Paulo, do Rio, horário de Brasília. E para nós aqui, 10h15. Um grande abraço. Estamos abrindo o nosso apito final para que a gente possa falar da sexta-feira da Copa do Mundo, quando nós tivemos 10 gols assinalados. México 2, Irlanda 1, Brasil 3, Camarões 0 e Suécia 3, Rússia 1. Vamos analisar a rodada, evidentemente, e, é claro, dar um enfoque todo especial à apresentação da seleção brasileira, a vitória sobre Camarões. O Brasil ainda está comemorando esta vitória, mas vamos saber como as feras todas aqui do nosso apito. Venceu, mas será que convenceu? Armando Nogueira, boa noite. Venceu, mas convenceu, Armando? Olha, é mais ou menos o que passa pela minha cabeça é o seguinte. Jota, o que passa na minha cabeça é que o futebol de resultados é exatamente isso aí. Não é um futebol do meu encantamento, vai continuar sem ser o futebol do meu encantamento. Mas o Parreira fez a sua opção. Ele joga como se fosse um time pequeno. Mas o Brasil não é um time pequeno. Quer dizer, o futebol do Brasil é maior do que o futebol da seleção. Essa é a minha opinião. Muito bem, o Luciano está voltando lá de São Francisco, daqui a pouco ele deve chegar e ainda participar aqui do nosso apito. Estamos aguardando a chegada do Luciano do Vale. Muito bem, vamos a São Francisco. Essa mesma pergunta que eu fiz ao Armando, eu faço ao Juarez Soares. O Brasil venceu, mas convenceu? Um abraço, China. Boa noite, Jota, boa noite, meus amigos do apito final. Eu vou tocar num assunto aqui que eu não gosto de tocar, porque é um assunto que já deu pano para manga. Eu tive uma discussão com o técnico Zagallo, num programa parecido com esse, quando eu disse que ele convocou o jogador Dario por ordem do presidente da Raça Azul Médici. Disse, repito, confirmo e mostro pelo menos mais 10 reportagens, inclusive o livro do Mário Américo, o livro do Dario, de que ele obedeceu a determinação do presidente da República para convocar o Dario. Daquele período em diante, eu me reservei muito de falar do Zagallo, porque tudo que eu falasse poderia parecer que eu estava me reportando àquele incidente, né, que para mim está ultrapassado, porque o fato é de domínio público. Agora, quando a gente volta ao assunto de hoje, que é o assunto, conforme disse o Armando, que a seleção brasileira é um grande time jogando com um time pequeno, não é a cabeça do Parreira, é a cabeça do Zagallo, que influencia perniciosamente, na minha opinião, em termos de futebol, ao técnico da seleção brasileira. Então, é assim que a gente pode até se tornar campeão do mundo da seleção brasileira, mas nunca apresentando o futebol que a gente gostaria de ver. É isso que eu acho. Muito bem, Juarez. Tostão, vitória do Brasil, 3-0. Você ficou satisfeito? Claro, com a vitória todos nós ficamos, mas com o desempenho do time. Boa noite, Tostão. Boa noite, um abraço aos amigos da Band. Eu estou feliz com a vitória do Brasil. O Brasil, como o Armando disse, não é o time dos nossos sonhos. Ele não nos encanta, mas é um time com pinta de vencedor. Eu acho que o Brasil tem qualidades e tem time para ganhar essa Copa, não tem dúvida nenhuma. E eu queria dar meus parabéns ao Dunga, porque o Dunga até os 20 minutos estava jogando muito mal. Inclusive critiquei muito a ele pela quantidade de passes errados. Mas o Dunga, depois disso, fez uma grande partida. Deu um passe lindo para o Romário fazer um gol. Participou de outros dois gols do Brasil. E jogou bem, quer dizer, defendeu e armou. Nós queremos que o Dunga jogue assim todo jogo, que o time brasileiro vai melhorar. Nós sentimos hoje, durante a transmissão, o Canhota irritado. O Gerson estava irritado, né? O time está lento, o time não está tocando, o time não está acertando passes. Gerson, um abraço, boa noite, Canhota. Muito boa noite, Jotinha, boa noite, amigos da Bandeirantes. Realmente eu estava irritado, e o Juarez também durante toda a transmissão, e os companheiros também que falavam sobre o jogo, exatamente pela lentidão do meio do campo. E o Tostão acabou de falar que os primeiros 20 minutos foram trágicos. Passe errado, principalmente do meio do campo. Depois, concordo com o Tostão, subiu um pouquinho de produção o Dunga. Eu acho que a modificação feita, e nós já vamos falar naturalmente, Jota,
sobre essas modificações, e eu vou deixar para mais tarde, que eu não entendi absolutamente nada. Agora, está provado por A mais B, de que se essa bola, todas as vezes que essa bola sai rapidamente do meio do campo, ou para o Raí, ou para o Zinho, ou para os dois homens de frente, Bebeto e Romário, ou para as laterais no apoio do Leonardo e o apoio do Jorginho, a bola chega com a maior facilidade dentro da área adversária, seja o adversário que for. Perfeito? Está provado por A mais B. Então, isso é que nós estamos discutindo. Nós jogamos contra uma seleção mais ou menos russa, jogamos contra uma seleção horrorosa de Camarões, não sabia absolutamente nada. Os dois homens de frente, que nós pensávamos que fossem grandes atacantes, ou que fossem, pelo menos, apertar demais a nossa defesa, não fizeram absolutamente nada, porque esse meio do campo não funcionou. O meio do campo de Camarões, ainda bem. E a defesa é muito ruim. Então, eu achei que se apressasse um pouco mais o jogo, é o que nós estamos pedindo sempre, a coisa iria fluir com mais tranquilidade, com mais liberdade até para os jogadores tocarem. Mas daqui a pouco nós conversamos sobre esse meio do campo, né? Jotinha, com você. Muito bem, ainda bem que o cara está mais calmo, porque durante o jogo eu senti que ele estava com uma pimenta na boca, né? E todos nós ficamos realmente irritados, né, com alguns dos momentos da seleção brasileira hoje. Está chegando, já chegou. Será que foi o trânsito? Será que foi aquele vento do Pacífico? Luciano, boa noite, Luciano, tudo bem? Boa noite, Jota. Boa noite, meus companheiros do apito final. Não, nós viemos até bem. Foi o trânsito para sair desse estádio em Stanford. É muito difícil. Talvez seja o pior estádio dos Estados Unidos para se chegar e para sair. 82 mil pessoas, as ruas estreitas, o farol, o sinal, não é alterado o sistema dele, quer dizer, não fica nenhum policial, então o farol abre, fecha, como se fosse um dia normal, em que as pessoas estivessem trafegando pela universidade. Então já viu o que acontece. Então você fica 1h30 para sair do estádio, e o comandante Otávio fez em 3 horas e 1 minuto de São Francisco aqui, que foi um recorde. Nós pegamos um vento de cauda aí, o mesmo que pegamos na ida. Levamos 3 horas e 30 para ir e voltamos em 3 e 1. Mas estamos aqui, o importante é participar com vocês da festa. E o Gerson estava realmente irritadíssimo hoje, com toda a razão. O Juarez do nosso lado, é que o Juarez é mais sarcástico, né? Mas sabe o que acontece? Estava pensando na viagem, quando fiquei parado no trânsito, nós somos muito exigentes também, né? Além de tudo. Tá certo que o time não jogou lá essas coisas, mas nós estamos aí com 6 pontos. Fizemos 5 gols, não tomamos gol nenhum. É que nós temos tantos jogadores bons, nós temos tantas soluções, nós poderíamos ser mais criativos, né? Que a gente não se conforma com isso. Mas tirando esse lado, o Brasil está aí sobrando, meu Deus do céu. Tem esse detalhe. Então, o italiano estava do lado do Juarez, o Juarez falou com toda a convicção. O italiano disse: vocês estão reclamando do quê? E nós que perdemos o primeiro jogo, ganhamos o segundo, sabe lá Deus como. É isso. Perfeito. Ainda temos o boa noite do Rivelino, o boa noite do professor Mazei. Eu fui com o Riva para o hotel logo depois do jogo e o assunto foi um só. Parreira, seleção, o time não foi bem. E só quem falou no trajeto daqui até o hotel foi o Roberto Rivelino. E você também estava irritado, Riva? Boa noite. Boa noite, amigo da Band. Não irritado, né? É como eu falei, você tem opções no banco, que nós somos muito, muito exigentes, porque tem opções melhores. É isso que a gente cobra do Parreira. Agora, eu vou discordar um pouco do gesto dos atacantes. Acontece, gesto, que hoje, eu acredito, a defesa do Brasil jogou muito bem. O Aldair jogou bem, a Aldair e Márcio jogaram barbaridade, eu acredito. Fizeram, realmente, não deixaram o ataque do Camarão existir. Agora, por isso que nós cobramos um pouco. Então, você vê certos detalhes que a gente reclama um pouco. Ele me põe o Paulo Sérgio, que o Gesto falou, para não discutir, mas só mais para frente. Aí, de repente, ele põe o Miller. A gente sabe que o Miller e o Paulo Sérgio jogam no mesmo espaço de terreno. Então, um mata o outro. Você vê que não aconteceu nada a substituição. Não existiu por quê? Porque um matou o outro. Então, essas coisas que a gente cobra do Parreira, meu Deus. Então, o Zinho, a participação do Zinho, horrível. Realmente, hoje o Zinho não apareceu em campo. Então, a gente tem um Cafu, que já demonstrou, que já jogou no São Paulo, jogou um grande futebol para aquele setor. É um jogador brioso, um jogador que leva essa bola, dá opções ofensivas e também volta para marcar, ocupar o espaço. Então, são essas coisas que a gente reclama. Agora, feliz? Estou feliz com o resultado. Claro, 3-0, estamos classificados já quase primeiro do grupo, podemos ser o primeiro do grupo. Vamos ter uma Suécia que tem que ganhar de nós, porque acredito que não vai ganhar de nós, claro. Vamos ser o primeiro, tranquilo. Mas essas coisas a gente cobra do Parreira. Somente isso.
Ainda temos os gols da sexta-feira da Copa, ainda temos o Parreira falando, matérias especiais, o lance do pênalti, foi pênalti, não foi pênalti. Estamos com o boa noite desse primeiro bloco das feras todas aqui do apito. A gente brinca muito com o professor Mazei, o Silvio brinca muito com o professor. Ok. Está tudo ok com a nossa seleção, professor Mazei? Boa noite. Boa noite a vocês de São Paulo, do Brasil. Está ok. Está ok pelo seguinte. Espera, Nelé, o telefone é para a sua senhora. Ah, ok. Eu tenho a impressão que até os comentaristas americanos estão entendendo um pouco mais de futebol. Eu conversei com a Marilena, minha esposa, agora, e ela viu a transmissão pela ESPN. E o comentarista dizia que o Romário e o Bebeto, eles chamam de 7-Eleven, que é o nome de um supermercado muito grande aqui nos Estados Unidos, dizendo o seguinte: dá a bola para eles que eles resolvem. Quer dizer, se o americano, que não enxerga muito de futebol, não diz essa coisa, imagina aquilo que vocês estão dizendo há tanto tempo, que, Luciano, eu gostaria de ver, eu como brasileiro vivendo fora da realidade do futebol brasileiro, eu gostaria de ver essas opções que vocês estão falando, para ver um futebol melhor, porque realmente 2 cabeças de ar, realmente, para o meu paladar também não funciona. Eu gostaria de ver essas opções. Muito bem, para fechar o nosso primeiro bloco aqui do nosso apito final, já na madrugada para vocês aí, já estão vivendo o sábado, os nossos queridos irmãos brasileiros, nós vamos ao Rio de Janeiro, porque o Zico está a postos, né, já devidamente integrado à nossa equipe. O Zico precisaria estar aqui, né, Luciano? Mas está lá no Rio de Janeiro e acompanhando atentamente toda a Copa. Zico, um abraço, boa noite. Boa noite, Jotinha. Boa noite, amigos da mesa. Boa noite, amigos da Band. Sem dúvida que a gente está muito feliz com a vitória, a segunda vitória brasileira. E realmente uma vitória que teve muitos problemas, principalmente no primeiro tempo, até o gol do Romário. E depois, eu acho que com o posicionamento, principalmente do Bebeto, no segundo tempo pelo lado direito, fazendo uma ala que eu vi muito no Flamengo, Bebeto e Jorginho, causou a expulsão do jogador de Camarões. A partir dali o Brasil deslanchou e ganhou facilmente de 3-0, podendo até fazer mais gols. Acho que o Brasil, nesses 2 jogos, poderia ter apresentado um futebol melhor, mas o Luciano frisou bem. Eu acho que nós estamos aí com 5 gols, não tomamos nenhum, a equipe está com 6 pontos e vamos ter tranquilidade para os outros jogos, porque agora o pior já passou. Muito bem, Zico. Brasil 6 pontos, Suécia 4, Camarões 1 e a Rússia que ainda não somou. Vamos ao intervalo e a gente volta.